O arrepio subiu pela espinha de Lia, frio e familiar, como o toque de um fantasma digital. Não era medo exatamente, era cringe. Aquele constrangimento vicário, a vergonha alheia que parecia ter se tornado a moeda social não oficial de sua geração. Na tela do seu celular, um vídeo antigo desenterrado das profundezas da internet por algum algoritmo impiedoso mostrava um grupo de adolescentes, millennials provavelmente pela estética datada, dançando uma coreografia desajeitada ao som de uma música pop esquecida. A iluminação era ruim, as roupas um atentado à moda atual, e a confiança ingênua deles era quase dolorosa de assistir. Lia fechou o aplicativo com um estremecimento. Meu Deus, que cringe! Murmurou para o quarto silencioso, ecoando o sentimento de milhões de outros jovens da geração Z que patrulhavam a internet, radares de vergonha alheia sempre ligados. Ela mesma não estava imune. Cada postagem sua era um cálculo complexo de autenticidade versus aceitação. Um ato de equilíbrio precário sobre o abismo do cringe. Uma foto espontânea demais? Poderia parecer forçada. Um filtro muito óbvio? Desesperado? Uma legenda com uma piada interna que ninguém mais pegaria. Isolacionista, e sim, cringe. A ironia era que a geração Z, tão obcecada pela autenticidade, vivia sob o espectro constante de ser considerada cringe por qualquer deslize e qualquer tentativa que soasse minimamente ensaiada, ou pior ainda, genuinamente entusiasta por algo considerado fora de moda, ou básico. Lia suspirou, abrindo seu caderno de desenho. Ali, pelo menos, ela se sentia um pouco mais livre. Seus traços eram fluidos, explorando personagens com expressões exageradas, roupas que misturavam o futurista com o vintage, cenários oníricos. Eram mundos que só existiam em sua mente, imunes ao julgamento do tribunal online. Ou quase. A ideia de compartilhar sua arte, de se expor, trazia de volta o arrepio. E se achassem seus desenhos? Cringe? A palavra pairava como uma nuvem tóxica. Na escola, a dinâmica era a mesma, só que analógica. Bruno, com seu cabelo impecavelmente desarrumado e seu ar de quem já viu de tudo, mesmo tendo apenas 17 anos, era o árbitro não oficial do que era ou não cringe. Um comentário dele, um olhar enviesado, e algo ou alguém poderia ser instantaneamente cancelado no microcosmos do ensino médio. Lia o observava de longe, fascinada e aterrorizada. Ele parecia navegar pelas tendências com uma facilidade irritante, sempre um passo à frente, sempre com o tom certo de desdém irônico que era a marca registrada da autenticidade aprovada. "Viram o stories da Mariana hoje de manhã?" comentou Camila, uma das acólitas de Bruno, durante o intervalo. "Ela postou um bom dia com filtro de cachorrinho, tipo, em 2024? Cringe total." Risadinhas cúmplices ecoaram pelo grupo. Lia sentiu um nó no estômago. Ela mesma já havia usado aquele filtro, anos atrás, quando era moda. A velocidade com que as coisas se tornavam obsoletas e, portanto, vergonhosas, era estonteante. A cultura da vergonha não era nova, claro, mas a geração Z a havia amplificado e digitalizado, transformando-a em uma performance constante. O medo de ser cringe era o medo de ser visto como inautêntico, como alguém que não entendeu a piada, que estava tentando demais, ou paradoxalmente não tentando o suficiente para se encaixar nos moldes fluidos do que era considerado cool. Era uma busca incessante por uma autenticidade que, muitas vezes, parecia tão performática quanto a inautenticidade que tanto criticavam. Lia se pegava analisando cada interação, cada postagem, cada escolha de roupa. Aquela camiseta de banda antiga que ela adorava poderia ser vista como poser se ela não soubesse citar o lado B do terceiro álbum. Aquela piada que ela achou engraçada talvez fosse normie demais. Era exaustivo. Era como viver em um palco, sob holofotes impiedosos, com uma plateia pronta para vaiar ao menor sinal de deslize. Um dia, na aula de artes, a professora propôs um projeto. Sua verdadeira voz. O objetivo era criar algo que representasse a individualidade de cada um, sem filtros, sem medo.
Lia sentiu um misto de pânico e excitação. Era a chance de finalmente mostrar seus desenhos, mas a ideia de expô-los ao escrutínio da turma, especialmente de Bruno e seu grupo, era apavorante. Durante semanas, ela trabalhou em segredo, derramando no papel suas angústias, seus sonhos, suas observações sobre esse mundo digitalmente saturado e obcecado por aparências. Criou uma série de ilustrações que retratavam jovens presos em telas de celular, com expressões vazias, enquanto seus eus verdadeiros, coloridos e vibrantes, tentavam escapar. Havia uma ironia amarga em suas criações, uma crítica sutil à própria cultura da qual ela fazia parte. No dia da apresentação, Lia quase desistiu. O coração batia descompassado, as mãos suavam. Viu os projetos dos colegas, vídeos de TikTok perfeitamente editados, colagens digitais com a estética da moda, manifestos irônicos sobre a futilidade da vida moderna. Tudo muito seguro, tudo dentro dos limites do aceitável. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo e prendeu seus desenhos no mural. O silêncio na sala era palpável. Lia sentiu o olhar de Bruno queimando em suas costas. Ela explicou sua inspiração, sua voz tremendo um pouco no início, mas ganhando firmeza à medida que falava sobre a pressão para ser perfeito, a busca por uma autenticidade que parecia sempre escapar, o medo constante do julgamento. Ao terminar, houve uma pausa. Lia prendeu a respiração esperando o veredito. Seria aplaudida ou ridicularizada? Seria considerada profunda ou cringe por tentar ser profunda? Foi Bruno quem quebrou o silêncio. Isso é intenso, ele disse, e Lia não conseguiu decifrar o tom. Mas então ele se aproximou dos desenhos, observando-os com uma atenção que ela nunca tinha visto nele. Quer dizer, é tipo real. A gente vive isso, né? Camila concordou surpreendentemente. É verdade. Às vezes eu fico horas pensando numa legenda para não parecer que estou tentando demais. Outros alunos começaram a comentar, a compartilhar suas próprias experiências com a pressão do cringe. Pela primeira vez, Lia viu uma vulnerabilidade genuína em seus colegas, uma rachadura na fachada de ironia e desapego. Percebeu que o medo que ela sentia não era exclusivo dela. Era um fardo compartilhado, um sintoma de uma geração que cresceu online, onde cada passo em falso pode ser eternizado e ridicularizado. A professora sorriu. A autenticidade, disse ela, não é sobre ser perfeito ou seguir tendências. É sobre ser honesto consigo mesmo, mesmo que isso signifique ser vulnerável, ou até mesmo um pouco cringe aos olhos dos outros, porque o que é cringe para um pode ser libertador para outro. Naquele momento, algo mudou para Lia. O poder da palavra cringe pareceu diminuir. Ela percebeu que a verdadeira autenticidade não estava em evitar o julgamento, mas em transcendê-lo. Estava em ter a coragem de ser quem você é, com todas as suas imperfeições e entusiasmos fora de moda. Nas semanas seguintes, Lia começou a se arriscar mais. Postou alguns de seus desenhos online, com legendas simples e honestas. Recebeu alguns comentários genéricos, alguns emojis de coração e, sim, provavelmente alguns olhares enviesados e pensamentos de que cringe, de pessoas que ela nunca conheceria. Mas também recebeu mensagens de outros jovens que se identificaram com sua arte, que se sentiram vistos. Um garoto de outra cidade comentou: "Nossa, eu sinto exatamente isso. Achei que era o único." A cultura da vergonha não desapareceu da noite para o dia. O radar de cringe ainda existia, dentro dela e ao seu redor. Mas agora, Lia tinha uma nova perspectiva. Ela entendeu que a busca por autenticidade era uma jornada pessoal, não uma performance para os outros, e que, talvez, a coisa mais autêntica que se poderia fazer era abraçar suas próprias cringices, porque eram elas que a tornavam única. Ela ainda via Bruno e seu grupo pelos corredores, ainda ouvia os julgamentos rápidos e as risadas irônicas. Mas agora eles pareciam menos intimidadores, menos onipotentes. Eram apenas outros jovens tentando encontrar seu lugar,
navegando pelas mesmas águas turbulentas da identidade e da aceitação. Um dia, Lia estava usando sua camiseta de banda antiga, aquela que ela tanto amava. Bruno passou por ela e, por um instante, seus olhares se cruzaram. Lia esperou o comentário sarcástico, o olhar de desdém. Mas ele apenas deu um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, e seguiu em frente. Talvez, pensou Lia, a autenticidade fosse contagiosa. Ou talvez, apenas talvez, a geração Z estivesse começando a se cansar de sua própria cultura de vergonha, pronta para buscar algo mais real, mais significativo, mesmo que isso significasse correr o risco de ser, ocasionalmente, cringe demais. E Lia, com o seu caderno de desenhos e sua recém-descoberta coragem, estava pronta para liderar pelo exemplo, um traço autêntico de cada vez. O arrepio ainda vinha às vezes, mas agora era diferente. Tinha um quê de desafio, de liberdade. Afinal, se ser você mesmo era cringe, então que fosse. Havia uma beleza estranha e libertadora nisso.